Como é que é? Pode falar. Ligar a luz. Mas o importante são eles aqui, ó, tá? Pode botar a luz aí. Na hora de fazer a apresentação, apaga um pouco. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia. Bom dia, bem. Bom, pessoal da mídia, senhores e senhoras aí, boa tarde. Hoje o motivo da coletiva nossa é a Operação Amazônia Azul. Eu queria dar algumas considerações inicial e passar aqueles que estão realmente conhecendo bem o assunto, estão os responsáveis nossos para responder as perguntas. O senhor presidente Jair Bolsonaro veio hoje, essa manhã aqui. Nós fizemos um briefing para ele, né, de todos os integrantes da operação, sobre do que nós estamos fazendo, quais são as perspectivas, a parte das investigações, que é uma coisa muito importante, e os senhores terão a oportunidade de ver também a mesma apresentação aqui, né? Foi uma videoconferência também com os coordenadores regionais, juntos, para participarem. Enfim, nós estamos naquela fase das três vertentes ao mesmo tempo. Nós estamos aí verificando, primeiro, o responsável por isso, as investigações, o inquérito. Temos avançado muito, particularmente a Polícia Federal, em coordenação com a Marinha do Brasil, que é a autoridade marítima, em relação a isso. Vocês serão atualizados agora aqui. Nós estamos aí também na outra vertente, que é a contenção, tentando identificar no mar, pelo mar ou por terra, essas manchas de óleo, que é difícil a operação, particularmente que ela já atingiu os primeiros sinais, o arquipélago de Abrolhos. E a terceira vertente, a terceira fase, vamos dizer assim, é a contenção de danos. São quando esse óleo chega à praia, né? E as praias que estão sendo atingidas são as praias belas, as praias do Nordeste. Então nós estamos avançando muito. Desde o dia 2 de setembro, o governo federal vem se debruçado sobre esse tema. Nós tivemos uma primeira fluxo de mancha no dia 2 de setembro, ela arrefeceu, as manchas arrefeceram, e veio no maior nível, não é isso, Almirante Puntel, em relação ao início de outubro, né? Já arrefeceu um pouco, mas continuam pequenos sinais. A parte mais ao sul, que tem acontecido esses indícios de pequenas manchas, é no través de Caravelas, as cidades ali, e atinge um pouco aí o nosso arquipélago, o nosso santuário, dito pelo mundo inteiro, de Abrolhos. Eu queria enumerar os componentes da mesa aqui. Nós temos o comandante de operações navais e o coordenador operacional, o Almirante Puntel, que está aqui. O nosso presidente do IBAMA, Eduardo Bin. Obrigado, Eduardo, pela presença aqui. O nosso delegado da Polícia Federal, encarregado das investigações, Franco Perazzoni. Perazzoni, também obrigado aí pela presença. E o nosso representante do ICMBio, Coordenação Geral de Proteção Ambiental do ICMBio, Fernando Passos. Tá, Fernando? Muito obrigado aí. Eu estive no Nordeste desde quarta-feira, ontem estava em Abrolhos, e eu queria destacar uma coisa só em relação a isso, são as operações conjuntas. Não tem protagonista nisso, o protagonista é o Brasil, né? Então, o governo federal, os governos estaduais, os órgãos ambientais, no meu caso aqui, os companheiros do Ministério do Meio Ambiente, os apoios locais. Então, a parceria de todos, os voluntários, a parceria de todos tem sido muito importante. Nós montamos, junto com o Ministério do Meio Ambiente, uma estrutura e estamos aperfeiçoando os processos em relação à coordenação da operação, ao comando e controle. Nós temos aqui em Brasília, puxamos para Brasília, a coordenação operacional. Então, o Almirante Puntel se deslocou do Rio, está na sede
do Ministério da Defesa com a sua equipe e os outros órgãos integrados aqui. Nós temos a coordenação regional, que é uma que está em... Depois o Almirante Puntel vai abordar aqui, uma em Belém, uma em Recife e outra em Salvador. E locais onde seja necessário. Então, para isso aí, eu deixo com vocês aí, os especialistas no assunto, e que tenham uma boa tarde. Muito obrigado, pessoal. Deixa ele falar. Olha, se eu responder a uma pergunta, eu vou ter que responder a todos. Eles estão aqui... Não, nós estamos acompanhando a evolução das coisas. Eu já falei, ontem mesmo em Abrolhos, em Porto Seguro, a mesma pergunta eu falei várias vezes. Nós temos que acompanhar a situação, a evolução. É uma situação inédita. Isso aí, esse desastre nunca aconteceu no Brasil aqui, né? Até no mundo, né? Um desastre dessa monta com esse tipo de óleo que ele não é perceptível pelo radar, pelo satélite, né? É difícil. Os barcos da Marinha, ontem em Abrolhos, nós tínhamos 6 barcos, botes, mergulhadores, um esforço enorme. Estava lá na ilha o pessoal da Marinha e do CMBio, junto lá, né? E é difícil, porque ele fica meia água, imperceptível, nós não sabemos a quantidade derramada dos que está por vir ainda, avançamos na investigação. Nós vamos ver aqui. Então é isso aí, nós estamos no dispositivo de expectativa e trabalhando muito junto e unidos. Alguns senhores. Mas qual a informação que o presidente tem que a sociedade não tem? Isso que o pior é a acho que tem uma resposta, não? O presidente tem uma informação que a sociedade não tem. Qual é a informação que as pessoas precisam saber sobre a piora desses tecnologias? O presidente disse. O pior está aqui. O que está aqui? As pessoas não têm direito de saber. A Marinha, se baseou em alguma informação da Marinha ou de alguns órgãos da presidência? Boa tarde a todos. Vou iniciar a apresentação, a mesma que foi feita para o presidente da República algumas horas atrás. Eu não estou... Hein? Liguei para baixo. Aonde? Não está passando, meu. Não está passando. O senhor não quer usar esse microfone aqui? Não, eu vou usar esse aqui mesmo. Tá bem. Próximo. Esse é o sumário da apresentação. Nós vamos falar sobre o incidente da poluição por óleo e como está organizado a coordenação operacional e o grupo de avaliação e acompanhamento. Depois vamos falar sobre a Operação Amazônia Azul e passarei a palavra para o delegado falar sobre a investigação. Próximo. As manchas de óleo começaram a aparecer no final de agosto, 30 de agosto. No dia 2 de setembro, as manchas continuaram e o grupo de avaliação e acompanhamento, constituído pelo IBAMA, a ANP, Agência Nacional de Petróleo, e a Marinha do Brasil, já começaram a trabalhar. Próximo. Essa é mais ou menos, de uma maneira muito simplificada, como são as correntes no nosso litoral. A corrente sul equatorial, que nasce na África, uma corrente de águas quentes, ela corre paralelo à linha do Equador e chegando ao litoral brasileiro, no saliente nordestino, ela se bifurca, toma o rumo noroeste em direção ao Caribe e também o rumo sul. Essas manchas vermelhas é onde houve a atuação das manchas de óleo. Elas não estão assim hoje, elas estão praticamente todas elas limpas, mas foi essa a área em que as manchas chegaram. Lá ao norte do Maranhão, até ao sul, em Abrolhos, no dia de ontem. Eu já adianto que hoje, em Abrolhos, não tem óleo. Próximo. Essa é uma animação das correntes. Ali à direita, por exemplo, a corrente sul equatorial, que encontra-se ao saliente nordestino e se bifurca.
E também essa imagem à esquerda, também mais ou menos a animação das correntes, em que ela toma no rumo noroeste o nome de corrente das Guianas. E aqui ao sul, a corrente do Brasil. Essas correntes, elas são muito ligadas aos efeitos de meteorologia e de clima. Próximo. A meteorologia e o clima afetam muito as correntes. O inverno, o verão, os regimes de ventos alteram a direção das correntes. Próximo. Essa é uma maneira simplificada dos extremos de onde ocorreram as manchas. A gente teve o primeiro registro, a primeira ocorrência na Paraíba no dia 30 de agosto. A Marinha e o grupo de avaliação e acompanhamento já começaram a trabalhar no dia 2 de setembro, já continuava a mancha na Paraíba. No Curupu, Maranhão, 5 de outubro, foi a ocorrência mais ao norte do país. E a ocorrência mais ao sul foi em Abrolhos, no dia 2 de novembro. Próximo. Essas são algumas imagens dos tipos de manchas que chegam ao nosso litoral. Às vezes são manchas pequenas, como indícios, vestígios de espaço, manchas um pouco maiores, e também poucas manchas que ficavam flutuando na superfície do mar. Essa mancha ela não flutua praticamente, ela navega submersa. 4 manchas foram detectadas desse tamanho exatamente no Nordeste brasileiro e foram recolhidas 3 por navios da Marinha e 1 por rebocador de Porto, lá de Recife. Próximo. Essa é o início da ocorrência. Próximo. Elas foram chegando. Próximo. 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 E elas foram chegando. No início, pequenas manchas. Próximo. Próximo. À medida que chegava, essas manchas eram limpas. Eram limpas pelas secretarias municipais, pela Secretaria Estadual, pelo pessoal da Marinha, por voluntários. Próximo. Até que, nesse período, mais ou menos, no início da primeira semana de outubro, elas pararam de atingir. Pensávamos até que não teria mais manchas. Quando, então, houve uma recorrência. No final da primeira semana, próximo, começaram a chegar grandes vagas de lama de óleo, vamos dizer assim, que atingiu essas praias nesse sentido. Próximo. Essas grandes manchas elas foram sendo limpas ao longo desse tempo. De 19 de outubro a 2 de novembro, são essas as praias que foram afetadas, até Abrolhos no dia de ontem. Houve uma tendência de migração de pequenos fragmentos. Nós estamos falando que em Abrolhos chegaram pequenos fragmentos, não foram manchas. Próximo. Aqui estamos no arquipélago de Abrolhos, onde temos a ilha de Santa Bárbara, que tem o farol de Abrolhos, bem em frente ali, praticamente na mesma latitude de Caravelas. Próximo. Volta um pouquinho, por favor. Essas pequenas manchas aqui dentro do balde, essas pequenas pelotas foram o que atingiram Abrolhos. Realmente foram muito pequenas manchas que chegaram lá, no dia 2 de novembro. No dia 4, não há manchas, nem pelotas pequenas. Próximo. Essa é a estrutura da Operação Amazônia Azul, da coordenação da Amazônia Azul, com o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Defesa, coordenação operacional, o grupo de acompanhamento e avaliação, e temos os coordenadores regionais do 2º, 3º e 4º distrito, que é a região de Belém, Recife e Salvador. Também temos os companheiros do Exército Aeronáutico, juntamente conosco, para ajudar a mitigar essa situação ambiental. Próximo. 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 Essas são as cidades onde tem as coordenações locais. Cada uma cidade dessa tem uma capitania dos portos, em que, juntamente com as agências estaduais, federais e municipais, estão trabalhando para mitigar essa situação. Próximo. Essas são todas as agências nossas parceiras, todas elas trabalhando juntamente para a mitigação dessa situação. Próximo. Aqui é a divisão, onde está situada a região Nordeste, Brasília como um centro de coordenação. Próximo. A região do 4º Distrito Naval, em Belém, nessa região. 3º Distrito Naval, Recife. E também
Salvador, segundo Distrito Naval. E nessas 3 regiões, há uma interação muito grande de todas as agências. Próximo. São essas os centros locais, nas capitais dos estados. Próximo. E no sul da Bahia, mais recentemente, Ilhéus, Porto Seguro e Caravelas, desdobramos meios e pessoal para ajudar a mitigar essa situação. Próximo. Aqui algumas fotos da situação das manchas e as pequenas pelotas nas areias. Próximo. E algumas manchas foram detectadas por alguns satélites em alto mar. Essas manchas, sempre que detectadas em alto mar por algum satélite, é verificado se realmente é ou não é óleo. Nessas últimas verificações, em todas elas, foram constatados que não eram óleo. Próximo. Esses são os meios alocados que estão trabalhando, as diversas agências. Próximo. E apenas como um dado, do dia 23 a 25 de outubro, foi feito um plano de esclarecimento com 2 navios da Marinha e uma aeronave da Força Aérea Brasileira, esclarecendo a partir de Recife até o leste, a 300 milhas, para verificar se alguma mancha seria localizada nessa região, uma vez que a corrente traz essas manchas, ou essa corrente oceânica chega até o litoral nordestino, nada foi verificado. Nenhuma mancha foi detectada. Próximo. Aqui algumas ilustrações. Pessoal limpando as praias, pessoal do Exército, Marinha, voluntários, brigadistas do ICMBio, mergulhadores da Marinha, do Corpo de Bombeiros do Estado de Pernambuco. Próximo. E o descarte é feito, depois de recolhido o óleo das praias, esse descarte é feito em centros de recolhimento que normalmente as prefeituras, os municípios e os estados realizam. Próximo. Essa é uma fotografia do laboratório da Marinha, laboratório químico do Instituto de Estudos do Mar da Marinha, em que todas esses óleos, essas amostras são analisadas. Já foram analisadas mais de 90 amostras de óleo. E todas dando exatamente o mesmo óleo. Próximo. Só para vocês terem uma ideia, são cerca de mais de 10 mil pessoas envolvidas nessa operação. Próximo. E são as fotos de diversos locais regionais onde são relacionados às diversas agências que estão juntas trabalhando nessa situação. Próximo. Para vocês terem uma ideia, desde o dia 30 de agosto até hoje, são 9 estados que foram afetados, 110 municípios e 314 localidades. Foram recolhidos mais de 4 mil toneladas de resíduos e os equipamentos de proteção já foram entregues mais de 21 mil. Existe uma previsão de entrega de mais 36 mil. Próximo. Essa foi a situação de ontem. No final do dia de ontem, essa era a situação real de todas as praias do Nordeste. Pará limpo, Maranhão limpo, Piauí limpo, Ceará limpo, Rio Grande do Norte limpo, Paraíba limpo, Pernambuco limpo. E é interessante notar que há mais de 6 dias que Pernambuco, principalmente ao sul de Pernambuco, as praias estão limpas. Alagoas, essas praias com resíduos muito leves, Sergipe também, e na Bahia. Próximo. Em paralelo a isso, foi desencadeada hoje, pela Marinha, a Operação Amazônia Azul, Mar Limpo é Vida. É um reforço de material de meios navais, aeronavais, de fuzileiros navais, para a coordenação operacional que já está em curso. Então, esses meios estão sendo deslocados para o Nordeste para reforçar essa situação de mitigação do nosso meio ambiente. Próximo. Foi feita uma diretriz ministerial de 23 de outubro, designando a Marinha a realizar essa Operação Amazônia Azul Mar Limpo. Próximo. E essa é a estrutura, muito semelhante à que já está sendo feita. Reforçado pela esquadra, com o comando da Força Fuzileira da Esquadra, a Força Tarefa Anfíbia e a Força de Desembarque, com mais navios,
meios navais, aeronavais e de fuzileiros navais. E acrescentando também a coordenadoria regional do 1º Distrito Naval para que esses meios do 1º Distrito Naval façam um patrulhamento no norte do Espírito Santo. O 2º Distrito Naval, o 3º e o 4º, que já foram relacionados, e o Comando Naval de Operações Especiais, basicamente mais focado na parte de mergulho, além de meios terrestres e meios da aeronáutica. Próximo. Essa vai ser são os pontos que essa Força-Tarefa Anfíbia irá trabalhar e reforçar. Próximo. Todos esses são esses meios que serão acrescentados aos que já estão no local, nos locais desses 3 áreas regionais, tanto navios quanto aeronaves e embarcações. Próximo. Na parte dos fuzileiros navais que irão ir para o desembarque em terra na região de Pernambuco, eles farão essas tarefas com essas capacidades. Próximo. Essas são as fotografias dos meios de fuzileiros navais que serão desdobrados lá para a região do Nordeste. Próximo. Essas são fotografias do embarque do material dos fuzileiros navais no porta-helicópteros Atlântico e no navio de desembarque multipropósito Bahia. Próximo. Haverá um desembarque principalmente na área de Sirenhaém, e depois que os fuzileiros desembarcarem nessa região, eles vão ser distribuídos pelo litoral, não só de Pernambuco, mas também de outros estados. Próximo. Essa é uma fotografia da praia de Sirenhaém. Próximo. E aqui agora, a gente, junto com a Esquadra e a Força-Tarefa Anfíbia, os 4 áreas regionais, começando pelo norte, o 4º Distrito Naval, do Oiapoque até Parnaíba, no Piauí, serão desdobrados todos esses meios. Navios, aeronaves, Exército, Força Aérea e agências que já estão trabalhando, federais, estaduais e municipais. Próximo. Essa já é a região do 3º Distrito Naval, com meios semelhantes. Próximo. Nessa região do 2º Distrito Naval, que é Sergipe e Bahia, até Caravelas, onde tem o nosso Parque Nacional Marinho. Próximo. E no norte do Espírito Santo, na região de São Mateus, onde já estão sendo desdobrados meios para lá também. Próximo. Então, passo a palavra para o delegado, poder falar um pouquinho sobre a investigação. Tá ligado? Boa tarde. Bom, meu nome é Franco Perazzoni, sou delegado de Polícia Federal, eu sou chefe do Serviço de Geointeligência, né, aqui da Diretoria de Inteligência da Polícia Federal. Não sou a autoridade que preside a investigação, mas eu estou em contato com a investigação desde o começo dela. Tá? E aqui, quando a gente for falar, vocês vão entender um pouco disso. Né, me pediram para eu apresentar, por contingências, a autoridade que preside a investigação não pôde estar presente, né, o inquérito é conduzido lá no Rio Grande do Norte, mas, enfim, né, eu vou apresentar aqui algumas questões que já foram passadas, inclusive, né, nas coletivas anteriores, etc., mas também estou aqui para esclarecer, eventualmente, alguma dúvida que for surgindo aí. Bom, então, basicamente, só para iniciar, né, esclarecer que a Polícia Federal, assim que tomou conhecimento dos fatos, né, abriu uma investigação no Rio Grande do Norte, abriu um inquérito policial lá, inicialmente para apurar os crimes de poluição, de não informação, né, de tragédia ambiental, de ilícito ambiental, e agora a investigação, inclusive, está caminhando também para o artigo 40 da Lei de Crimes Ambientais, que é causar dano direto ou indireto à unidade de conservação, no caso o Parque de Abrolhos. A gente ainda está no aguardo aí, né, das informações provenientes da Marinha, do ICMBio e do IBAMA, para a gente poder avançar também nessa linha. Tá? Mas todas as investigações foram concentradas no Rio Grande do Norte, por quê? Como
era um fato que já estava, né, naquele momento atingindo mais de um estado, né, é comum porque a autoridade policial, ela, tomando conhecimento do fato, ela age de ofício e inicia investigação. Porém, se nós tivéssemos uma multiplicidade de investigações, a gente poderia ter, né, a gente não ia conseguir ter eficiência nos recursos empregados, a gente poderia ter diferentes linhas investigativas, ia ser um pouco complexo essa articulação. Então, em contato com os órgãos centrais, nós, inclusive da Geointeligência, a direção-geral, foi decidido, então, que aquele primeiro inquérito que havia sido aberto no dia 8 de setembro, ou 18 de setembro, perdão, ia ser um inquérito onde iam se concentrar todos os esforços investigativos da Polícia Federal. Tá? Esse inquérito também hoje, por conta das medidas que foram realizadas na semana passada de busca e apreensão, né, a gente vai falar um pouquinho mais disso, hoje ele está com a competência fixada no Rio Grande do Norte. Então, hoje, a Justiça Federal da 14ª Vara Federal no Rio Grande do Norte é a competente para apurar e para processar todos os fatos relacionados a esse vazamento de petróleo. Tá bom? Vamos ao que interessa, né? A investigação ela foi dividida em 3 frentes, a gente pode dizer assim, né? Uma frente pericial, uma frente de geoint ou de geointeligência e a investigação clássica, que é aquela investigação comum que nós fazemos, entrevistas, busca de documentos, análises, etc. Nós vamos falar um pouquinho na parte pericial, principalmente o que a gente buscava, né? A partir do material que era colhido com o apoio da Marinha, do IBAMA, da própria Petrobras, né, e do Instituto Nacional de Criminalística nosso da Polícia Federal, realizar exames para determinar a origem deste óleo, né? Inclusive, nesse caso, também tivemos apoio da Federal da Bahia, que tinha amostras, né, e que conseguiu, inclusive, auxiliar a gente na identificação que, de fato, aquele óleo que vinha chegando, né, ele tinha características, enfim, aí, né, os exames envolvem cromatógrafo, bioindicadores, enfim, né, mas foi confirmado que, de fato, o óleo era proveniente da Venezuela. Tá? Os peritos nossos também, eles vêm realizando diversos exames, inclusive da necropsia, né, dos animais, né, para a gente ter esse dado também, que ele é relevante para quantificação de dano ambiental, para ver todas as consequências disso. Né? Então, a gente tem vários casos de laudo já de animais que morreram de asfixia em razão das manchas de óleo. Na parte de inteligência, que talvez me compete mais, né, o que nós iniciamos de início, né, o que nós fizemos no começo. Né, nós buscamos realmente através do que existia de disponível, né, principalmente imagens de radar. Isso foi feito por várias outras pessoas também, isso é salutar, porque, né, a gente tinha universidades o tempo todo, pesquisadores autônomos, pessoas apresentando resultados. E é interessante que nós, na nossa investigação, havíamos feito para aquela região ali, que é a região que é imaginada pelo satélite Sentinel-1, que é a imagem de radar, que já tem bastante literatura científica, né, no sentido de tentar identificar óleo com esse tipo de material. Existem algoritmos, existem mecanismos específicos, né, para tentar detectar. E não havíamos detectado, né, no período, nas imagens disponíveis, nenhuma mancha que pudesse ser a origem. É óbvio que pontualmente você encontra algum fragmento, mas o nosso papel não é ficar mapeando. Nós, como polícia investigativa, nosso papel é realmente determinar a origem. Então, assim, a gente tinha muitos falsos positivos. A gente tinha a embarcação que passou, deixa aquele rastro, aquilo ali altera a geometria da água, o radar vai e faz uma mancha preta. Né? Eu vou mostrar aqui um caso concreto, por exemplo. Nós temos isso, foi divulgado, inclusive, por alguns meios de imprensa, foi pesquisadores, pessoas bem qualificadas, que identificaram essa possível mancha. Eu quero que os senhores entendam, isso é importante, que a detecção do óleo em imagens de satélite é muito complicada. Muitas das vezes você vai ver uma imagem preta, mas a gente trabalha o tempo todo com o falso positivo. A gente tem que utilizar de outros mecanismos para afastar o positivo. Então, eu vejo uma mancha preta. Nesse caso aqui, aquilo ali é um banco de areia. Tá? Eu vejo que ao longo das imagens, na mesma angulação, com as mesmas características, aquilo ali não altera muito. Não tem formato de que se esperaria de um vazamento de óleo, que vai ter uma posição um pouco mais de funil, né? O óleo vazando e se espalhando conforme a corrente. Enfim, uma série de características que quando a gente olha, a gente descarta. E a principal delas é, isso aqui não é contínuo, não poderia, esse volume aqui tem poucos quilômetros quadrados, não seria jamais a fonte do vazamento. Né? Principalmente uma vez descartada, questões de vazamento subterrâneo, etc. Tá? Fizemos vários outros trabalhos, junto com a Petrobras, com o IBAMA, de verificação, por exemplo, de possíveis vazamentos, né, de plataformas, de oleodutos. Nada resultou em aparecimento em imagens nossas. No mesmo dia que eu apresentei os primeiros resultados para a minha direção, para a autoridade que conduz a investigação, a NOAA, que é a agência, né, atmosférica costeira dos Estados Unidos, fez uma análise muito semelhante, utilizando materiais semelhantes, mesmas imagens, uma outra imagem diferente, e apresentou o resultado igual
igual. Então, assim, de certa forma, apontava isso é importante fazer esse histórico para dizer o seguinte, de tudo que a gente tinha feito até então no mar territorial, apontava que a origem do vazamento era offshore. Tudo que nós tínhamos, né, mesmo encontrando pequenas manchas, mesmo a gente sempre vendo que a origem possível para essa quantidade de óleo que estava chegando às praias deveria ser offshore. Na sequência, e aí é de conhecimento público já, né, nós recebemos um relatório, né, na verdade a autoridade policial que preside a investigação recebeu um relatório, né, de uma empresa especializada que presta serviço, né, para órgãos públicos e que tem know-how nessa área de óleo, né, e apresentou esse relatório com a possível origem. E esse trabalho ele se baseava em várias situações que nós também já víamos trabalhando, que é relatórios de correntes marítimas das possíveis origens, considerando as manchas. Então, você tem um relatório da Federação Internacional de Proprietários de Tanques, né, de petroleiros, que já indicava possíveis 3 áreas a partir de 3 datas possíveis. Então, se fosse no começo de agosto, se fosse mais para o final de agosto, se fosse no começo de janeiro, você tinha círculos ali que você via, né, que aquelas áreas, tendo em consideração as correntes marítimas e o vento, principalmente, porque o vento, principalmente por conta da densidade desse tipo de material, também acaba influenciando bastante, né? Seria mais ou menos para aquela região. Vocês veem até que tem um círculo lá em cima, porque justamente fica, né, mais para aquela região. Como, né, geointeligência, nosso papel foi basicamente fazer a avaliação do relatório apresentado e verificar que ele atendia critérios técnicos científicos, a metodologia dele é uma metodologia reconhecida, né, e apesar, né, de ser imagens de baixa resolução, não são imagens como as do Sentinel, que você vai ter 10 metros, você aqui está trabalhando com imagens que tem 250 metros de resolução, então cada pixel é 250 por 250, mas como a mancha original era muito grande, principalmente na mancha do 31/7, você vê realmente o aspecto de textura, rugosidade que caracteriza bem esse tipo de mancha, né, de óleo, né, diferente do que você vai ver em outras situações. E você vê também a questão da movimentação conforme as correntes marítimas, o que não ocorre em outros fenômenos que podem, temperatura da água, enfim, outras questões que podem dar falso positivo. Então, a nossa manifestação foi no sentido de que era uma linha investigativa bastante viável, né, a confirmação com certeza definitiva de que é óleo, o que eu digo, se comporta como óleo, o material é bem fundamentado, e aponta com todos os outros indícios e todas as outras informações que nós já possuímos, trabalhando junto com os demais órgãos. Então, a partir desses dados, né, conseguiu-se fazer, inclusive, né, o rastreamento das possíveis embarcações que passaram ali, que tiveram a derrota passando justamente por aquele ponto. Em contato com a inteligência da Marinha, passamos esses dados, passamos os nomes das embarcações que eventualmente poderiam ter passado por ali, e a inteligência da Marinha fez um excelente trabalho, um relatório bastante completo que consta dos autos do inquérito, onde demonstra, né, que naquele ponto específico, dessas manchas constatadas, naquele período, a única embarcação que passou é a embarcação que foi noticiada, né, a embarcação de bandeira grega. E ali está, né, exatamente a embarcação, vocês veem, né, aqui mais embaixo vocês veem as datas, justamente do período que ela passa. Vocês veem que justamente quando sai do mar territorial brasileiro é que você tem a mancha ali. Então, você tem naquele ponto específico ali, né? Nós não temos imagem, já me foi questionado, tem uma imagem específica da embarcação vazando, não. Até por conta da própria resolução. E a gente também tem um fator que a gente tem que considerar, que em certos aspectos é sorte, porque o satélite tem uma resolução temporal que varia de dias, né? Às vezes, nesse caso aqui, por exemplo, o MODIS, eu acho que é de 6 em 6 dias. Então, nós demos sorte de ter o MODIS passando num dia e o Sentinel 3 passando no outro. E a gente conseguia acompanhar aquela mancha, com características de mancha recente. Tá? Mas já tinham dito que as manchas não aparecem na água. As manchas, conforme elas vão degradando, porque nas primeiras 48 horas elas vão perdendo, né, elas mudam de característica, elas têm processo de emulsificação, etc. Elas perdem quase 40% do volume delas, né? E aí, naturalmente, mas perto do vazamento, elas são passíveis de ser detectadas, e neste caso não foi com sensor radar, foram com sensores ópticos, são outras situações, são outros meios de detecção, é um pouco mais complicado, né? Vocês vão ver que tem muita cobertura de nuvem também, então você não vê a mancha como um todo, mas se tornou realmente uma linha investigativa bastante viável e, quando confrontada com todos os outros elementos que nós tínhamos, se tornou realmente uma indicação de um suspeito. Eu sempre reforço isso. A embarcação grega é suspeito, está sob investigação. Nós terminamos agora a fase sigilosa da investigação e avançamos agora numa fase que ela é um pouco mais aberta, com comunicação das autoridades estrangeiras, inclusive para ter essa cooperação por parte dos outros países, né? Foi feita a fase ostensiva,
né? Nessa fase, a gente fez buscas em 2 empresas representantes da empresa aqui no Brasil. Elas não são suspeitas, essas empresas, mas como, eventualmente, né, uma delas é a empresa que é especializada em gerenciamento de riscos, era possível que ela tivesse alguma informação, algum documento de algum incidente que tivesse ocorrido com a embarcação. Então, para nós, era importante ter esse dado, né? E a outra é o agente marítimo, enfim, que faz o representante para fins comerciais e jurídicos. Tá bom? Inclusive, um dos representantes da empresa de gerenciamento de riscos foi ouvido, né, de forma espontânea na Polícia Federal, esclareceu bastante coisa, né? E, na sequência, né, as empresas colaboraram com a investigação, entregando todos os dados. Esses dados estão sendo agora analisados, eles estão chegando hoje no Rio Grande do Norte, né, foram coletados na sexta-feira, enfim, tem esse trânsito. Foi realizada a oitiva espontânea que eu já falei, e os dados e documentos apreendidos, então, vão ser analisados para a gente seguir nessa investigação. A gente tem agora uma fase que ela é bem mais complexa, que é a fase no exterior, e ela vai ser em 2 frentes. A gente já iniciou a primeira frente, que é da cooperação policial, né? Quando a gente fala Interpol, é uma cooperação que a Polícia Brasileira, a Polícia Federal, que é representante da Interpol no Brasil, pede para os congêneres dela nos outros países. Nesse caso, o que a gente pediu? Pediu informações, documentos. Por exemplo, a gente está pedindo para a Grécia quem são os donos da embarcação, quem era a tripulação, quem é o comandante dessa embarcação, documentos referentes à carga, quanto que ela abasteceu na Venezuela, quanto ela descarregou em Singapura. E os outros países são países que essa embarcação, obviamente, passou nesse período, né, como está lá no mapa. Então, Venezuela, onde carregou, por favor, autoridades venezuelanas, nos passem os dados que possuem. Singapura, onde foi descarregado. África do Sul, porque estava passando por lá recentemente, e Nigéria, porque logo depois ele foi fazer um segundo carregamento na Nigéria. Então, agora a gente está nessa fase, né, aguardando as respostas, né, das empresas, e a gente tem os próximos passos da investigação. É óbvio que eu não posso, né, o que está em investigação, muitas das vezes ainda corre sob um certo sigilo, mas algumas coisas são muito óbvias, são a linha investigativa natural e que vão ser seguidas. Então, a gente acabou agora a fase que demandava sigilo absoluto, aquilo que realmente não podia nem saber que a Polícia Federal estava investigando. A gente está aguardando os resultados do pedido de cooperação, análise de documentos e algumas perícias. Agora vão ser utilizados todos os meios necessários que nós dispomos, né, enfim, né, toda a forma de buscar dados que a polícia, né, sabiamente dispõe por meio da legislação nacional e internacional, inclusive, eventualmente, pedindo cooperação jurídica internacional. Quantificação dos danos também, a gente aguarda também os dados, porque isso é extremamente importante no caso de uma eventual responsabilização civil das embarcações, né, e, por fim, óbvio, adoção de medidas de cooperação jurídica internacional, uma vez que é uma empresa, né, enfim, de novo, sempre ressaltando isso, suspeitos. Então, nós temos que obter documentação, nós temos que avançar nessas investigações com cautela, com parcimônia, mas também com bastante vigor, para a gente conseguir reunir os elementos que a gente necessita para chegar realmente a conclusões aqui. E muitas das vezes aqui a gente vai precisar realmente de cooperação jurídica internacional. Tá? E, basicamente, era isso que eu tinha para falar. Tá bom? Obrigado, gente. Queria fazer um complemento da apresentação da Operação Amazônia Azul. É que todo ano a Marinha faz uma grande operação anfíbia no mês de novembro no litoral do Espírito Santo, envolvendo praticamente esses mesmos meios navais que eu acabei de mostrar, fuzileiros navais e aeronaves e embarcações. Já estava prevista essa grande operação, uma grande operação anfíbia que todo ano a Marinha realiza em novembro, para mitigar e ajudar exatamente todos os estados do Norte e Nordeste. Essa operação, então, ela foi transferida para a região do Nordeste. Não será feita no Espírito Santo, será feita, então, na região Nordeste brasileira. Podemos? Boa tarde a todos, eu sou o comandante Kleber Ribeiro, chefe da comunicação social aqui do Ministério da Defesa, e serei o mediador dessa coletiva de imprensa. Já aproveitando para adiantar que essas imagens, tanto do sobrevoo que o ministro fez ontem em Abrolhos, como outras informações a respeito da operação, encontram-se disponível pela EBC e no hot site da Marinha do Brasil, no endereço marinha.mil.br/manchas de óleo. Conforme já previamente acertado, vamos dar início com Fabiano Andrade, da TV Globo. Então, é Vladimir Neto. Olha, então tá, muito obrigado, boa tarde a todos. Eu queria começar perguntando, ainda dentro do âmbito lá da investigação da Polícia Federal, como é que está o contato com a empresa Delta Tankers, dona do Bubulina, porque a gente tem notas da Delta Tankers em que ela nega
que tenha sido a autora desse vazamento. Diz que chegou na África do Sul, na Nigéria, com a mesma quantidade que tinha colhido na Venezuela, e que os sensores e câmeras da embarcação não detectaram nenhum tipo de vazamento ou acidente desse tipo. Então, gostaria de saber o que vocês acham dessa informação, o que foi cobrado e quando foi cobrado da empresa e o que ela respondeu, qual o prazo que ela tem para responder. Para o Almirante Puntel, eu queria deixar aqui uma pergunta, Almirante, que é ainda dentro do que a gente tentou perguntar ao ministro da Defesa, né? Se o presidente da República fala que tem algo pior por vir, eu queria que o senhor pudesse falar para a gente que tipo de coisa a sociedade brasileira pode esperar nos próximos dias. Tendo em vista um detalhe que eu fiz uma conta, que nós já recolhemos ao todo 4.000 toneladas e nesse navio tinha capacidade para 160.000 toneladas. Claro que não vazou tudo, graças a Deus, mas quanto que pode ter vazado, tendo em vista que a mancha tinha 200 quilômetros de extensão no seu primeiro momento. Boa tarde, Fabiano. Bom, com relação à empresa, é como eu disse, no primeiro momento, essa fase sigilosa da investigação, a gente sempre brinca, né? A gente fala que quem quer, né, investigar não diz para a pessoa que está investigando ela. Então, nesse primeiro momento, a gente reúne todos os elementos que é possível, sem qualquer alerta do eventual investigado. Existem coisas interessantes, porque, por exemplo, se eu alerto, né, e durante a semana tivemos vários alertas, vamos dizer assim, que, olha, tem navios, etc. Isso aí era amplamente divulgado, inclusive porque outros pesquisadores, outras pessoas que não estão envolvidos diretamente com a investigação, às vezes dão algum alerta, falam, não, encontrei alguma coisa. E isso a gente acaba acompanhando também, vendo comportamentos, né? Então, assim, a empresa ela vai ser notificada agora, porque a gente já fez os pedidos através de Interpol, né? Então ela vai tomar conhecimento, inclusive, do teor da investigação todo, porque hoje já não está mais em sigilo, a parte que já foi feita já é aberta, e ela vai ter, inclusive, ela vai ser solicitada ela através do canal Interpol para apresentar esses documentos, essas provas que ela alega efetivamente ter. De novo, a empresa é suspeita, né? A gente ainda não chegou no momento, por exemplo, de indiciamento. A gente vai reunir todos esses elementos e a gente vai avaliar, certamente, na autoridade policial que está presidindo a investigação. Também sobre essa investigação, além do inquérito da Polícia Federal, a Marinha abriu outros 2 inquéritos. Um inquérito administrativo de poluição ambiental e um inquérito administrativo de fato de navegação. Esse IAFN, inclusive, ele irá para o Tribunal Marítimo e para a Procuradoria Especial de Marinha. E esses inquéritos, eles efetivamente têm um poder de alcançar os responsáveis. E a Autoridade Marítima Brasileira, que é o comandante da Marinha, já oficiou à Autoridade Marítima Grega um posicionamento sobre essa situação e estamos aguardando o posicionamento da Autoridade Marítima Grega. Quanto à quantidade de óleo, como esse óleo ele navega submerso, é muito difícil detectá-lo. E o que nós vimos nesses 2 últimos meses, desde o dia 30 de agosto? Chegaram óleos em pequenas quantidades no litoral, teve uma parada, mas logo em seguida teve uma grande quantidade, lá pelo dia 12 de outubro, 13, 14, etc. Principalmente na região de Sergipe, Alagoas e sul de Pernambuco. Também algo também no norte da Bahia. E depois foi arrefecendo. O que nós estamos vendo nesses últimos dias? Um arrefecimento real e estatístico da quantidade de óleo que está chegando às praias. Há mais de 6 dias que não chega óleo nenhum em Pernambuco. Então, existem alguns fragmentos chegando em algumas praias, é fato, como chegou fragmentos em Abrolhos, há 2 dias atrás, e não chegou mais hoje, por exemplo. Então, o que nós estamos vendo? Nessa fase, um arrefecimento do óleo chegando nas praias. Como nós falamos anteriormente, as correntes marítimas elas tomam rumos diferenciados. Muito óleo que poderia ter sido ou foi lançado ao mar, pode ter pego o rumo das correntes da Guiana e ter se dirigido para o Caribe. Talvez até uma maior quantidade, a gente não sabe dizer, mas é uma possibilidade. Então, dizer quanto de óleo ainda tem é muito difícil falar,
até porque há um arrefecimento efetivo dessa quantidade. Nós temos é que estar atentos. Nós temos que estar efetivamente vigilantes o tempo todo. Não é também um desastre? Desculpa. A parte de afundar, de ficar no fundo do mar, isso também não é um desastre? A gente não sabe o que afundou, ou o quanto afundou. Isso é uma situação que vai ter que ser pesquisada. Porque se é que afundou, a gente tem que ver quanto afundou. Matheus Vargas, do Estadão. Tudo bom? Eu só queria entender se você teria informações sobre com base em que o presidente da República disse que o pior ainda está por vir, se os senhores mesmo afirmam que não há como prever algo desse tipo. Vocês teriam ideia de com base em que ele falou isso? Ou até se foi uma frase que talvez seja leviana? Precipitada? Boa. E também tenho dúvida sobre se já teria alguma ideia até de quanto que do volume de uma multa que poderia ser cobrada pela empresa pelos dados que existem hoje, pelas suspeitas que existem hoje. Só isso. Essa situação desse óleo, dessa situação ambiental é inédita no Brasil, é inédita no mundo. Nenhum caso de derramamento de óleo no mundo ficou sem saber qual era a origem. Os grandes casos conhecidos são Exxon Valdez, lá no final dos anos 1980, 89. Foi o caso do derramamento de óleo no Golfo do México, alguns anos atrás, onde um grande navio mercante navegando na Europa e que se partia ao meio, sempre houve um grande acidente provocado por óleo em que se sabia exatamente a origem, a fonte poluidora. Esse caso não tem paralelo no mundo. Nós não sabíamos quem era a fonte poluidora. Estamos agora com uma suspeita, que a Polícia Federal está fazendo esse levantamento com auxílio da Marinha. Mas é um caso totalmente inédito e temos que estar vigilantes. Com relação a multas, né, o presidente do IBAMA vai ter mais autoridade para falar na questão administrativa. Mas, salvo engano, é 50 milhões, né? O valor máximo de multas pode chegar a 50 milhões. Porém, né, aí no aspecto criminal, né, eu sempre falo que a parte mais sensível do corpo humano é o bolso. Né? Então, Polícia Federal, a gente trabalha bastante com a questão de descapitalização por outras medidas, não questão de multa. Né? As multas criminais são pequenas. Então, a quantificação do dano, que eu já tinha falado para os senhores, a partir da quantificação do dano, lançar mão, né, dos instrumentos que a gente dispõe. Sequestro de bens, arresto, hipoteca legal, etc. O problema, de novo, eu volto, né, temos ainda suspeitos. Então, ainda depende realmente de confirmação de autoria, né? Confirmada a autoria, eventualmente. Agora, eu acredito sinceramente que os danos eles são de tal monta que eles são irreparáveis por várias outras questões. Então, assim, qualquer quantificação que a gente fizer, ela ainda vai ser pouco perto do prejuízo que ele é absorvido por todos. Tá bom? Felipe Amorim, do UOL. Boa tarde. Eu queria perguntar, talvez, principalmente para o IBAMA, o que é que está sendo feito para medir se a chegada do óleo às praias, qual o impacto que isso tem no marisco, peixe, que é pescado nessa região e que as pessoas estão consumindo? Essa questão da qualidade do pescado não é bem da pasta do IBAMA, né? O pessoal pesca da pasta do IBAMA, mas deixa eu voltar para a pergunta anterior, rapidinho. As multas, o limite máximo da multa no Brasil são 50 milhões de reais, está na lei 9.665 de 98, mas podem ser aplicadas mais de uma multa, como foi aplicada em Mariana e Brumadinho, por exemplo. Lá em Mariana e Brumadinho foram 5 multas de 50 milhões de reais. Mas lembrando que essa parte sancionadora administrativa, a multa administrativa, é apenas um dos tipos de sancionamento. Como disse o delegado da Polícia Federal, temos a parte criminal e principalmente temos a parte civil. Na parte civil vai envolver também os danos operacionais, não só da União, mas dos estados e municípios, bem como, inclusive, pelo artigo 14 da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, os danos ao turismo local. Então,
esse dano não está quantificado ainda. Provavelmente demora um pouco para quantificar, mas eu concordo com o delegado que vai ser um dano assim, na casa de bilhões, com certeza. Em relação ao... Esqueci da UOL. Dos mariscos. A gente não tem estudo sobre isso. Esse óleo é um óleo que passou por um processo de emulsificação, então ele é menos biodisponível em termos da biota marinha do que um óleo convencional, que é onde normalmente se concentra os estudos, é uma situação inédita mundial, né? Por isso que não tem estudo sobre isso. Quem precisa de laudo dos corpos técnicos para isso, do Ministério da Saúde, da Anvisa, etc. O que se tem aí como paralelo, mas eu respeito que a parte da saúde, é o acidente da BP no Golfo do México, em que tiveram vários estudos sobre a qualidade do marisco e do pescado, mas aí é só uma analogia que eu acho que não deve ser feita até a gente ter estudos próprios nossos. O governo sabe se é seguro consumir ou não consumir? Eu não tenho essa informação, acho que é o Ministério da Saúde e a Anvisa. Prosseguindo, é Andrade de Souza, do Globo. André. Vou passar aqui para o meu colega Vinícius, também aqui do jornal. Oi, boa tarde. Eu sei que já foi bastante questionado e parece um pouco chato, né, assim, por parte dos jornalistas, mas é que quando o presidente da República afirma que o pior está por vir, ele mexe com uma população enorme que mora na região que está sendo afetada. Então, eu gostaria de insistir na pergunta e gostaria de direcioná-la ao almirante Puntel. Há algo pior que está por vir que a sociedade ainda não sabe? Eu acho que essa é uma resposta que tem que ser dada à sociedade, não é nem para a gente, né? Se o presidente fez uma afirmação dessa. E ele é a principal autoridade da República, eu imagino que as pessoas estão imaginando que algo pior está por vir. Então, o presidente se equivocou, foi algo falado sem pensar, sem ter um relatório nas mãos. Então, eu queria que o almirante respondesse a essa pergunta, por favor, e dirigir uma pergunta para o delegado da PF sobre a possibilidade de o estudo levado em conta na investigação da PF também ser um falso positivo, já que vários falsos positivos surgiram no decorrer da investigação. Muito obrigado. O incidente, que é inédito, ele leva a várias ideias e muitas possibilidades. Nesse acidente, nós não podemos descartar nenhuma possibilidade. Todas as possibilidades têm que ser aventadas e tomar medidas para a sua mitigação possível. Então, como é um óleo que vem submerso, que nós não conseguimos detectar essas manchas, esses óleos, nós não sabemos se existe ainda muita coisa ou pouca coisa. Isso é um fato. Não existe efetivamente uma maneira correta e precisa para monitorar essas manchas de óleo, ao contrário do que aconteceu na Operação Verde, Amazônia Verde, em que era muito fácil detectar as fontes de calor. Os satélites detectavam as fontes de calor com muita facilidade. E o combate a essas fontes de calor e aos incêndios foram feitas com muita eficiência. Nesse caso, não tem sensores aéreos como radares de aeronaves, satélites com precisão em que possa exatamente detectar uma mancha submersa. De maneira que nós temos que efetivamente estar atentos e vigilantes para mitigar qualquer ação. Gabriela Noronha, TV Brasil. Peço só um momento, por favor. Gabriela, só um momento, por favor. Boa tarde, Vinícius. Bom, a gente tem que diferenciar a questão de falso positivo e a questão das próprias limitações científicas, tá? Eu sempre falo o seguinte, toda prova científica ela é questionável. Se não fosse questionável, não era uma prova científica, porque a questão da ciência é justamente você poder apresentar outra hipótese e falar, não, isso aqui era fitoplâncton, isso aqui é outra coisa. O que eu posso dizer, tá? Na análise que a gente fez do material,
os falsos positivos mais comuns, areia, questão de clorofila, etc., esses não se apresentaram. Ela converge com os outros elementos de convicção dos autos. Então, ela converge com a questão das marítimas, das correntes marítimas, ela converge com todo o resto que nós temos e ainda aponta para o possível suspeito. Eu sempre chamo atenção, a gente utiliza geointeligência como tomada de decisão. A linha investigativa numa investigação são tomadas de decisões. Então, a partir do momento que eu tenho um possível alvo, uma possível mancha, né, que passou por uma série de crivos e continua sendo apontado com a possível origem do vazamento, respaldada por vários outros elementos apresentados pelos demais órgãos que estão envolvidos nesse trabalho, a gente teve bastante segurança quando a gente recebeu, por exemplo, o trabalho da Marinha, que começa a mostrar para nós a única embarcação que passou por ali naquele momento, que poderia ter feito. Então, você começa a reunir, né, esses diferentes elementos. Então, assim, eu não chamaria no futuro de dizer, não, foi um falso positivo. Eu falei, era a linha investigativa melhor que a gente está trabalhando nela, tá, com bastante convicção, e é óbvio que a partir também desses dados a gente pode respaldar eles e através de outras análises. A questão é, o óleo vazou há 60 dias atrás. Hoje não adianta ir lá, não vai achar mais nada, ele já fragmentou. Eu sempre digo que a imagem do satélite é o mais próximo do que a gente tem de uma máquina do tempo, só que ela tem que estar ligada e depende muito da resolução. Então, assim, hoje, como linha investigativa, é a mais adequada. O suspeito, ele atende uma série de outros requisitos. O trabalho foi bem feito, dentro dos critérios que a gente conhece, que a gente analisa, tem dentro de critérios científicos, e ela respalda todos os outros elementos que a gente tem nos autos. Tá bom? Pode prosseguir, Gabriela. Eu só queria entender melhor o que vai ser essa nova fase da operação, né? Se só a Marinha que vai enviar reforços, as outras forças também vão enviar reforços, e se é apenas esse envio de novas embarcações, eu vou ter novas ações também. Só falar um pouquinho dessa nova fase aí da operação, por favor. Existe muito óleo ainda em região de mangues e estuários, e também em alguns arrecifes na região do Nordeste. A Marinha, com um forte apoio do Exército Brasileiro, só para você ter uma ideia, o Exército Brasileiro está colocando à disposição meios militares da 6ª Região Militar em Salvador, da Brigada de Infantaria de Recife, da Brigada de Infantaria de Natal, da Região Militar de Fortaleza e do Comando Militar do Norte em Belém. Então, são muitos meios de recursos humanos para auxiliar também, junto com a Marinha, nessa remoção. A Aeronáutica também está colocando recursos humanos e principalmente aeronaves, que estarão nessa operação para nós trabalharmos na região do Nordeste, principalmente na região de mangues e arrecifes, e também em alguma área de praia que, porventura, algum respingo de pelotas de óleo, fragmentos de óleo estiverem nas praias. Matheus, Valor Econômico. Boa tarde a todos. Eu vou pedir a gentileza do presidente do IBAMA e também do delegado detalharem mais essa questão envolvendo a possibilidade de penalidades, né, para a empresa responsável. Não quer dizer que é essa empresa identificada agora, mas independente de quem for o responsável. O senhor falou em 50 milhões, mas que mais de uma multa, né, pode ser aplicada a isso por parte do IBAMA. Queria que o senhor mencionasse o que é de fato possível. Se são 2, 3, 4 multas, se dá para comparar mesmo com Mariana, já que é algo totalmente diferente. No caso do dano que pode chegar a bilhões de reais, quem que apuraria, né, estes valores, se é na esfera administrativa, penal, se tudo fica a cargo da Polícia Federal. E se a Marinha, que também abriu esses 2 inquéritos, de alguma forma pode chegar na cobrança de multa. E, por último, se no inquérito criminal também há possibilidade de prisão, não sei, enfim, para a gente esclarecer o que no inquérito criminal pode acarretar também a responsabilização. Obrigado. A questão da responsabilização na seara civil, de calcular o dano, o IBAMA pode sim calcular o dano, mas ele não tem competência exclusiva para isso. Vai depender muito de onde a empresa ou, enfim, o responsável for processado. Se for o Tribunal Internacional, a gente tem que ser o Brasil, a União, né? O Brasil enquanto República Federativa, União, tem várias possibilidades de tribunais internacionais. Se for dentro do Brasil, a sessão for dentro do Brasil, aí tem vários legitimados.
Na Lei da Ação Civil Pública, artigo 5º, fala que não só a União, Estados e municípios, mas Ministério Público, associações constituídas há mais de um ano, que tem por objeto, apesar que nesse caso não vai precisar, mas as constituídas há mais de um ano que tem objeto de tutela do meio ambiente, são vários legitimados na ordem interna. Na ordem externa, apenas a União, provavelmente com o apoio da Advocacia Geral da União e do Ministério das Relações Exteriores. Vamos lá, no aspecto penal. O Brasil é um dos países que tem responsabilidade penal da pessoa jurídica, né? Então a gente também aplica, né, as normas penais em relação às pessoas jurídicas. Então, mesmo que, por exemplo, a gente não consiga individualizar uma pessoa física, né, que foi responsável ali, o comandante, etc., caracterizando que a gente tem o crime de poluição culposo, né? Caracterizando que mesmo não tendo sido doloso, foi culposo, né, a gente pode responsabilizar a empresa. As penas somadas, é óbvio que a pessoa jurídica ela não tem pena de prisão, né? Ela tem outras penas, enfim. Aí, pelo fato de ser uma empresa sediada no exterior, é um pouco mais complexo. A gente tem que ver a reciprocidade dessas sanções. Mas vamos só na esfera, por exemplo, dos responsáveis. Vamos esquecer um pouco a questão da empresa e vamos falar hipoteticamente. As penas somadas chegam a cerca de 10 anos. Tá? Se você pegar a poluição, a não informação e principalmente o delito de causar dano direto ou indireto à unidade de conservação, que pode chegar a 5 anos, você soma as penas e você pode chegar a penas somadas de 5 anos, que já é alguma coisa. Perguntou a possibilidade de prisão. Prisão em razão de condenação, sempre, né, o fim do processo penal é realmente colocar o criminoso, a pessoa que praticou um delito, na cadeia. Prisões processuais, aí tem outros requisitos. Eventualmente, prejudicando as investigações, criando dificuldades, óbvias, prisão temporária, prova de indício, né, de provas da materialidade, indício de autoria e mais outros elementos, garantia da ordem econômica, pública, etc. A gente pode também se lançar de mecanismos de prisão preventiva. Então, assim, nesse momento, talvez não seja o caso. Mas, assim, todo processo penal, por isso chama penal, ele busca realmente a condenação e a segregação celular, né? A prisão. Então, assim, a atividade da Polícia Federal é identificar os criminosos e realmente responsabilizar eles penalmente. Tá bom? Com relação à descapitalização, de novo, volto naquilo. Na parte criminal, quem tem competência, né, quem tem atribuição para fazer isso é a Perícia Criminal Federal. Tá? Então, o Instituto Nacional de Criminalística. Para isso tem fórmulas, né? Uma das mais famosas é a tal de Vera, quem tiver curiosidade depois procura, mas é uma fórmula que ela engloba tudo, tanto o custo direto de reparação como os custos indiretos. Exemplo, né? O turismo nessas praias foi prejudicado. Isso gera um prejuízo. Isso tudo é levado em consideração. Então, os crimes ambientais, eles chegam a montantes de dano absurdos, realmente. Coisas, não digo absurdo no sentido de não ser palatável, mas que realmente são estratosféricos. Por quê? Porque atinge uma multiplicidade de situações. Vai prejudicar a pesca, vai prejudicar turismo, etc. A gente tem hoje alguns mecanismos para isso, existem fórmulas para isso. Nossos peritos fazem isso o tempo todo, estão bem acostumados a fazer isso. E para isso também a gente conta com o apoio dos demais órgãos aqui que fornecem as informações e dados para nós. Tá bom? Bruna, só para responder, os dois inquéritos administrativos são inquéritos administrativos de fatos de navegação e poluição ambiental. E é importante também ressaltar que existe a Organização Marítima Internacional, em que o Brasil faz parte. Então, esses inquéritos e esses resultados serão apresentados na Organização Marítima Internacional com sede em Londres. Bruna Aidar, não? Valteno de Oliveira. Bom, eu tenho perguntas para o delegado e para o almirante. A última notícia, quer dizer, quando foi revelada a suspeita do navio grego, a notícia que nos chegou é que ele estaria fazendo um contorno ali da costa da África do Sul, país que, com o Brasil e outros 2 ou 3 faz parte do BRICS. Semana que vem vai ter encontro aqui. Um navio com esse potencial, suspeita de ter sujado a costa, era para estar navegando assim, sem uma, vamos dizer assim, uma ação mais efetiva, no sentido de, escuta, quem é o comandante desse navio hoje? Como é que esse navio está navegando com esse potencial destrutivo de poluição? Foi feita busca e apreensão nessas empresas que prestam colaboração com a outra, que não são suspeitas, não são investigadas, mas essas empresas forneceram essas buscas
o senhor falou, está indo para o Rio Grande do Norte, está indo a documentação para ser analisada. Já não era para estar sabendo assim, o que é que esses documentos revelaram? Tem o nome da tripulação? Quantos partiram? Quem era o comandante desse navio? O mundo inteiro, acho que nesse sistema de cooperação internacional, nós não sabemos até hoje quem é o comandante do navio. A Venezuela não informou, mas não tem outra forma de se chegar? Ou isso faz parte da investigação, do sigilo? Almirante, eu queria também perguntar ao senhor se essa possibilidade de sabermos a origem, ela permitiu fazer um modelo matemático de volta no tempo para melhorar as ações de contenção da mancha? 2, quando a empresa proprietária do navio diz que a mesma quantidade, 1 milhão de barris embarcados na Venezuela, foi o mesmo que passou lá na África do Sul, é só esses tanques que tem o navio? Quando se fala em tanque de descarte, não é um outro tanque? Que para onde vai o descarte? Eu fiquei sabendo que esses navios petroleiros têm um aquecimento embaixo. Quando descarregam um porto, fica um resíduo que vai para um tanque de descarte. Não é esse descarte que foi jogado no mar? Esse óleo mais pesado, esse piche? São essas as minhas perguntas. Boa tarde. Bom, quando a gente trata, de principalmente crimes transnacionais, a gente está lidando com sistemas jurídicos diferentes. E principalmente quando a gente está tratando com uma embarcação de uma bandeira grega, que se encontra em uma outra nação, você se depara com várias situações. Como é que eu vou acionar? Quem eu vou acionar? Como é que eu faço para aquela embarcação separada num determinado porto? Isso depende de uma série de medidas que entram no campo da diplomacia, da cooperação jurídica internacional e que refogem, inclusive, a própria esfera policial. Porque nós temos mecanismos de cooperação policial, como eu disse, Interpol, mas que não tem força cogente em algumas coisas. Não pode se obrigar a pessoa a prestar depoimento, por exemplo, muitas das vezes. Você pede um apoio e aquilo é feito. E você tem os mecanismos de cooperação jurídica que são um pouco mais complexos, porque existe toda uma análise jurídica se, primeiro, aquele crime que foi cometido aqui é crime lá. Se não for, a gente começa a ter alguns problemas. Então, assim, a investigação está seguindo seu caminho, é um pouco complexo mesmo, toda vez que a gente lida, de novo, ressaltando, estamos tratando com suspeito. Se tivesse certeza absoluta, nós tivéssemos uma foto vazando óleo, a situação seria completamente diferente. A gente teria indício de materialidade, nós teríamos materialidade, prova de autoria, então aí você começa a poder lançar uma série de outros mecanismos. A partir do momento que você ainda tem suspeita, você está trabalhando em investigação, você ainda está coletando esses dados, você não pode adotar medidas, até porque a gente, tanto nós quanto os demais países aqui citados aqui são estados democráticos. Então, assim, só é culpado quem efetivamente foi condenado ou, pelo menos, passou por um devido processo. No caso do inquérito, até o indiciamento. Nesse caso, ainda a gente está seguindo os caminhos da investigação. Mas, como dito, foram já buscadas essas informações. Eu acho que esse papel da apuração e o papel dos senhores também, como comunicadores, divulgando, isso aqui tem uma importância fundamental, porque isso aqui também leva esse fato a conhecimento público das outras nações, etc., para também tomar conhecimento. Existe essa investigação. O Brasil, as autoridades brasileiras estão juntas, trabalhando em conjunto contra esse tipo de ilícito, entendeu? De forma coordenada, de forma colaborativa, e nós dispomos de meios, sim. O Brasil dispõe de meios eficientes, eficazes, para poder dar uma resposta eficiente. Obrigado. Quanto ao navio, nós sabemos que ele saiu da Venezuela, passou por essa nossa região, provavelmente fez o descarte de óleo, que é um óleo cru que normalmente vai nos tanques e não nos tanques de descarte. Ele pode até levar em tanque de descarte, mas o normal é levar em tanques normais, nos tanques dos porões do navio, porque é o óleo que é comercializado. Esse navio passou por aqui, foi direto para o Estreito de Malaca. O Estreito de Malaca fica próximo a Singapura e a Malásia. Nesse local, em águas internacionais, ele fez uma manobra de ship-to-ship, navio de transferência de tanque para outro navio. Essa transferência, tudo indica que foi em águas internacionais, mas muito próximo a Singapura, que é um grande parceiro da Autoridade Marítima Brasileira e um país muito maritimizado. Nós já fizemos contatos com a Autoridade Marítima de Singapura para eles tentarem esclarecer exatamente essas perguntas que o senhor fez. Tripulação, comandante, estamos aguardando as respostas. Gabriel Ponte, Reuters.
Boa tarde. Minha questionamento é mais para a PF. Eu queria saber em relação, ainda retomando o inquérito, qual a explicação, enfim, para ver a divulgação do nome da empresa suspeita antes de checarem com a própria. Obrigado. Bom, eu não falei nenhuma vez aqui o nome da empresa. É óbvio que quando o inquérito se torna, né, público, né, você tem acesso irrestrito a todas as provas que foram coligidas ali. Então, você tem... Inclusive, o artigo 20 do Código de Processo Penal, ele diz, né, que a autoridade policial ela guarda o sigilo da investigação no próprio interesse dela. É por isso, por exemplo, que às vezes a gente divulga o retrato falado de um suspeito, enfim. Então, a partir do momento também que você começa, né, a divulgar, ó, essa embarcação é suspeita, você está abrindo a oportunidade naquele primeiro momento para ela poder apresentar as provas que ela tem. Então, é por isso que eu falei, existiu toda uma fase sigilosa da investigação no primeiro momento, entendeu? E agora a gente entra nessa fase ostensiva, onde efetivamente a gente entra para dar, né, a possibilidade de defesa, apresentar os documentos, etc. Então, é isso, né? A divulgação é justamente, inclusive, para que a gente possa ter a contraparte também, tá bom? E colaboração, né? Porque, eventualmente, um membro da tripulação pode procurar as autoridades, falar, não, eu participei, eu vi o vazamento. Você depende disso como forma de investigação. Então, nós, Polícia Federal, sempre buscamos o sigilo da investigação como regra, né? Preservando. Mas a própria legislação brasileira prevê essa possibilidade, no momento da investigação, você abrir, né, determinadas informações, justamente para possibilitar a investigação. Natália Godoy, Globo News. Delegado, oi, boa tarde. Aqui, ó. Aqui. Delegado, só nessa mesma linha ainda, eu quero só para a gente reafirmar aqui. A empresa, então, ela já foi notificada, ela vai ser notificada ainda, porque o ministro da Defesa disse ontem que ela já tinha sido notificada, mas ela ainda não foi indiciada, é isso? Só para a gente deixar claro. Não, agora está assim, desculpa. É o seguinte, indiciamento é quando a gente tiver prova de materialidade e indício de autoria. Então, a gente não chegou nesse momento. Tá? É o que eu estou falando, ainda é suspeita. Ainda é sujeito, está sendo investigado o fato e nós temos esse possível envolvimento. Notificação. A parte pela defesa é um pouco diversa, porque a parte marítima, que envolve as autoridades marítimas. Pela parte da Polícia Federal, a notificação está sendo via Interpol. Então, a gente fez a comunicação, pediu a colaboração policial e ela vai receber a empresa através dos congêneres, né, nos países, tanto na Grécia quanto nos outros países, essa notificação e o pedido de prestação de esclarecimentos. Mas Tá? então a Polícia Federal já notificou. Através da cooperação policial, tá? Interpol, tá bom? Ângela, da TV Record. Não está? Paulo Trevisan, Wall Street Journal. Muito obrigado. Só voltando um pouquinho na questão da... Só para ter certeza que eu não vou escrever nada errado. Na questão da fala do presidente, eu posso dizer que as autoridades que estão cuidando do caso, o Ministério da Defesa, não sabe se o pior ainda está por vir, mas também não descarta essa possibilidade. Das vezes que o senhor respondeu essa pergunta, foi o resumo que eu achei que fazia sentido. Então, eu queria confirmar, por favor. E eu também queria saber sobre Abrolhos. Qual a gravidade da situação lá? Não apareceram mais pelotas de óleo? Isso quer dizer que a situação está mais tranquila lá? Ou não? Ainda é perigoso, ainda pode haver um desastre ambiental muito pior se tratando do santuário? E, finalmente, sobre a questão da investigação, só para deixar bem claro, esse navio é o único suspeito. Isso quer dizer que, se por acaso a empresa tiver alguma resposta convincente para isso, não vai haver mais nenhuma outra linha de investigação possível e o caso vai acabar... a palavra errada talvez, mas vai acabar naufragando? Esse nosso acidente foi totalmente diferente ao que aconteceu no Golfo do México, em que por 2 anos aquele poço de petróleo na frente do Texas vazou óleo por 2 anos.
E esse óleo ficou manchando as praias do Texas, do Mississippi, da Louisiana e da Flórida, continuamente. E o próprio americano não sabia exatamente quanto ainda ia vazar. Não tinha uma ideia exatamente. Tinha algumas estimativas. No nosso caso, é um pouco pior, porque a gente não sabia de onde vinha, ao contrário do acidente do Golfo do México ou do Exxon Valdez, no Alasca. Então, esse acidente é totalmente inusitado. A gente ainda não tem as definições corretas. Então, temos que estar vigilantes. Quanto a Abrolhos, o óleo que chegou no Abrolhos foi muito pequeno, como foi mostrado na fotografia. Chegou no dia 2, no dia 3, efetivamente só apenas alguns fragmentos do dia 2, e hoje, no dia 4, não tem fragmentos. Pode ser que vá ter fragmentos em alguns dias? Talvez sim. Pode ser que fragmentos estejam ainda vagando ao sabor das correntes oceânicas, nos vórtices e nos diversas direções que ela toma, e ela possa voltar para Abrolhos. Se voltar para Abrolhos, nós estaremos atentos. E, juntamente com o ICMBio e os nossos outros órgãos parceiros, estaremos lá para mitigar esse problema. Boa tarde. Bom, com relação à investigação, né? Toda investigação criminal é uma sucessão de atos ali, você tem uma linha do tempo, né? Então, assim, eu não vou dizer, temos o plano B, C, D. Neste momento, a linha investigativa conduz nessa direção. Se, eventualmente, por alguma razão, a linha investigativa nesse ponto, ela se torna inviável, porque você retorna até aquele momento onde a gente está trabalhando hoje, por exemplo, com as datas do vazamento 28 e 29 de julho. Né? Aí que surge toda essa questão das embarcações, porque é óbvio que temos os dados de todas as embarcações que passaram por ali. Mas hoje, nesse momento, com essa linha, com as manchas de óleo, com tudo isso, realmente estamos com essa linha investigativa. Se eventualmente surgir qualquer coisa, hipoteticamente falando, a gente retorna no tempo, refaz, né, fala, opa, não, o vazamento não foi no dia 27 para o 28, ou 28 para o 29, foi depois ou foi antes. Você passa a ter outra linha investigativa, você tem outra possibilidade, enfim. Então, assim, se trabalha dentro dessa linha investigativa com isso, com os dados que dispõe. A investigação conduziu a isso, tá? Não há o plano B, C, a investigação é essa. Caso contrário, a gente retorna nessa linha do tempo e começa a trabalhar de novo os dados. Os dados a gente dispõe, felizmente, né? Principalmente dos dados de embarcações. Aproveitando a pergunta do Paulo Trevisan, ontem o ministro fez um sobrevoo em Abrolhos e essas imagens poderão ser disponibilizadas pela EBC. E os dados mais recentes podem ser acompanhados no hot site da Marinha. Fábio Fabrilli, Folha de São Paulo. Boa tarde, são duas perguntas. Eu queria perguntar ao almirante, que, enfim, coordena, pelo que eu entendi, os trabalhos do grupo de acompanhamento, ainda sobre as declarações do presidente, se, objetivamente, sim ou não, o grupo ou algumas de suas autoridades entregou algum dado técnico, algum estudo ao presidente da República, dizendo ou indicando que o pior está por vir. Porque, pelo que me parece aqui, ele não se baseou em nada tecnicamente. E também queria perguntar ao delegado se, pelo material apreendido, já é possível colher algum indício de que, efetivamente, o vazamento tenha partido desse navio, o Bubulina. Bom, o coordenador operacional trabalha juntamente com o Grupo de Avaliação e Acompanhamento, GA. E desde muito tempo, o GA produz relatórios diários. E o GA é constituído pela Marinha, pelo IBAMA e pela ANP. É um trabalho bastante conjunto, em que esses relatórios, eles são inclusive disponibilizados. Estão totalmente ostensivos para todos que quiserem ver. Mas nenhum desses relatórios tornados públicos conclui isso? Os relatórios, eles conduzem exatamente a situação factual. E a situação factual é essa que nós mostramos. Todo o movimento das correntes, dos óleos, do movimento da corrente submersa, desses óleos que navegam submersos, e as suas diversas direções que são imprevisíveis. Luiz Calcanho, Correio Brasiliense. Tem mais outra? Tem uma resposta. Pois não.
É curta. Perdão. É Fábio Fabrini, né? O material ainda não chegou para análise, tá? Ele está chegando hoje no Rio Grande do Norte e aí começa a ser feita a análise, tá bom? Luiz Calcanho, Correio Brasiliense. Minha pergunta vai para o ICMBio e para o IBAMA. Os dois órgãos tiveram que lidar junto, obviamente, com outras organizações do governo federal e de governos locais, com incêndio na Amazônia, e logo em seguida com essa questão do óleo nas praias do Nordeste, que é uma coisa que prevalece e que a gente não sabe quando vai acabar, e ao mesmo tempo deve estar tendo que lidar agora com a questão dos incêndios no Pantanal. Eu queria saber se a magnitude da operação no mar, no Nordeste brasileiro, interfere nessas operações do Pantanal, e como é que está o combate no Pantanal. Bom, a nossa tem uma diretoria de proteção no IBAMA. Metade da diretoria estava junto com o Exército Brasileiro em GLO na Amazônia nos últimos 2 meses, combatendo os incêndios. A gente conseguiu um setembro 16% menor do que um agosto. Isso é um recorde histórico. A gente conseguiu um outubro na menor média dos últimos 20 anos, 21 anos, desde que começou a ser monitorada desde 98. Então, nossa diretoria é dividida entre fiscalização e a parte de emergência ambiental, que é justamente esse colete que eu estou usando aqui, é da emergência ambiental. Não atrapalha porque são coordenações diferentes. Para o Nordeste brasileiro foi autorizado a convocação de especialistas em emergência ambiental de todo o país, e na GLO, na Amazônia, a gente tem um pré-fogos voluntários, inclusive em articulação com os estados, e não vai ser no caso com a defesa no Pantanal, mas a gente está trabalhando sim, a gente já está lá. Não vejo prejuízo. Vai para lá? Teremos nosso último debatedor aí, Jonas Valente, da EBC, e o Vladimir pediu uma repescagem, né, Vladimir? Então, Jonas Valente, da EBC, segue-se Vladimir, e nós encerramos. Obrigado. Boa tarde. Sei que já foi perguntado a exaustão, mas eu queria entender, porque aqui já foi cogitado uma responsabilização junto a entes nacionais, foi citado aqui, foi informado uma responsabilização em plano administrativo pela Marinha, uma investigação junto a Singapura, uma investigação junto à Grécia. Então, eu queria entender, juntando tudo, qual que seria a estratégia jurídico-investigativa neste momento. Porque foi citado aqui, por exemplo, que se no país onde o processo for dado, se o crime não for o mesmo, haveria menos condição de responsabilizar a embarcação ou a empresa. Então, frente a esse quadro de uma embarcação que se move por vários países, tem uma bandeira grega, faz uma troca embarcação a embarcação perto de Singapura, qual que é a estratégia para gerar uma responsabilização efetiva? Qual que é a previsão disso no tempo? Isso é algo que vai demorar anos e anos e anos, ou é algo que pode acontecer mais rapidamente? E como é que os senhores trabalham com as formas de responsabilização? Por exemplo, o representante da PF falou, nós temos vários outros instrumentos, né? Arrendo, isso pode ser feito se a investigação for no plano internacional? Como que pode ser feita a reparação para quem está sofrendo os danos econômicos? Isso é algo que a população do Nordeste pode esperar, ou é algo que vai se alongar ainda por muitos e muitos anos devido a essa dimensão quase multinacional desse cenário? Boa tarde. Bom, vou tentar esclarecer o melhor possível. Eu acho que realmente eu não fui bem claro, mas vamos tentar. O que acontece? O crime é no Brasil. A jurisdição competente para julgar esse crime é no Brasil. Por quê? Porque os efeitos da poluição se deu no Brasil. Ponto. Então, a legislação que se aplica ao caso penal é a legislação brasileira. Eventualmente, o que acontece? Eu preciso da cooperação jurídica para buscar alguns elementos de prova. Por exemplo, você fazer um interrogatório, né, da pessoa, lá na Grécia, por exemplo. Hipoteticamente. Eu preciso que aquilo, para eu poder me lançar a mão de uma cooperação jurídica internacional, eu preciso de alguns detalhes. Eu preciso de ter um EMILAT, que é um acordo de cooperação que nós temos com a Grécia. Eu preciso que aquilo seja crime lá também, a gente já olhou. Enfim, hoje a linha investigativa segue. É crime no Brasil, a punição vai ser no Brasil. O que a gente busca nos outros países é a cooperação na produção de provas. Então, eventualmente, de novo, eu tenho Singapura, eles carregam uma carga lá. Eu preciso que as autoridades
né, de Singapura, me informem se ele efetivamente descarregou lá. E o que ele descarregou se é a mesma quantidade que foi carregada na Venezuela. E nesse caso, eu não consigo concentrar a investigação num único país, porque eu preciso de dados diferentes que estão em locais diferentes. Eu preciso saber se na Nigéria ele carregou. Entendeu? A gente tem essa informação, mas é a informação que a gente tem de fontes abertas, mas a gente precisa da documentação disso. Então, assim, hoje a linha é, nós já fizemos o pedido de cooperação policial, que ele é mais célere, ele é imediato, e muitas das vezes ele dá uma resposta num prazo bastante rápido, porque dependendo do país, tem polícias que têm muito mais rapidez. Se você pede, por exemplo, uma cooperação polícia com os Estados Unidos, é muito rápido. Por quê? Porque a polícia deles tem muito poder. Em outros países já não tem. Depende de um juiz determinar determinadas coisas. Então, a gente primeiro fez esse primeiro pedido, e agora a gente faz pela via judicial também. A gente já está fazendo esses pedidos pela via judicial também, através de Emilat, tá? Que demanda traduzir toda a investigação criminal, encaminhar, etc. Então, a linha investigativa hoje é coligir o máximo de elementos que a gente possa, junto a esses países que a gente sabe que podem ter elementos para compartilhar conosco, principalmente esses dados, quem era a tripulação, quem é o capitão, a embarcação, documentos dessa carga, entendeu? A partir desses documentos, e que não teria forma da gente obter eles no momento velado da investigação, por várias razões, entendeu? A gente primeiro faz a parte velada da investigação, dá, né? E nesse segundo momento a gente avança para essa parte que vamos dizer que é a parte mais aberta da investigação, onde a gente pede a cooperação dos outros países, tá bom? Não. Vladimir. Então, só alguns detalhes que eu queria tirar dúvidas. Queria insistir, Almirante, na quantidade do que pode ter vazado. Assim, eu queria saber se calculando pela velocidade da embarcação que a gente tem e pela extensão da mancha no momento inicial, 200 km, não dá para calcular a quantidade, só para saber só o tamanho do problema, né, se dá para estimar. Outra coisa, o senhor comentou esse negócio que ele pode ter feito uma manobra ship-to-ship lá no Estreito de Malaca, e aí me levantou uma dúvida. Será que, se ficar provado que ele tomou medidas para fugir à responsabilidade, como, por exemplo, não avisar, né, desse vazamento, o quão agravante isso será num tribunal internacional, quanto que ele pode sofrer de pena. E para o delegado, só queria tirar uma dúvida. A empresa tem dito que não foi procurada pelas autoridades brasileiras ainda. Pelo que o senhor está informando que foi via Interpol, então realmente ela pode estar falando a verdade nesse momento, com relação a esse ponto. Quer dizer, ainda não chegou a ela uma notificação oficial das autoridades brasileiras. Então... Quanto ao vazamento de óleo e a quantidade, e a distância e o tempo, realmente é muito difícil a gente fazer isso de uma maneira rápida. O que a Marinha está fazendo, começou a fazer, é uma modelagem matemática, para isso tentar chegar a uma solução como essa que o senhor perguntou. E o navio, ao fazer uma operação de transferência de óleo ship-to-ship, provavelmente em águas internacionais, próximas de Singapura, próximas à Malásia, isso está sendo verificado, para a gente efetivamente saber se aquele óleo que foi transferido foi realmente ao de origem, que parece que sim, mas isso vai ter que ser confirmado. Bem, chegamos ao final da nossa coletiva. Gostaria de saber dos componentes da mesa se querem falar mais alguma coisa. Só queria agradecer a todos as mídias e as imprensas aqui presentes e dizer que é um trabalho totalmente inédito e que tem a cooperação de todas as agências, as federais, todas que estão aqui presentes à mesa, as estaduais, as municipais, os voluntários. Isso está sendo uma sinergia muito bonita e muito boa. Estamos todos trabalhando para efetivamente mitigar essa situação. Agradeço a todos que praticamente passaram o dia conosco aqui. Vocês são muito bem-vindos. Muito obrigado.